Pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos juntos. Vamos para mais uma aulinha então. Dessa vez, funções afins. Já demos uma teoria, né? Fizemos alguns exercícios para deixar a coisa bem forte aí para vocês. E agora vamos fazer mais duas questões aí, mas são questões excelentes, turma. Questões excelentes, não são questões com itens só. Na verdade, eu falo em duas, mas não são bem duas, tem vários itens, né? Então, a primeira questão é o número 5. A nossa página é a página 210. Página 210 do livro 2. Página 210 do livro 2. Então abram lá, página 210, livro 2. Questão de número 5. Dadas as funções afim f e a função afim g, definidas por f de x igual a x menos 3, está na lousa, e g de x igual a 15x mais m menos 3, em que a e m são números reais, pertencem aos reais, e o a não é zero. Assinale o que for correto. Então vamos fazer juntos aqui, pessoal. Item 01. Então vamos colocar aqui, item 01. Item 01. O que ele fala? Se o m for 3, o gráfico de g passa pela origem. Se o m for 3, o gráfico de g passa pela origem, né? Se o m for 3, o gráfico de g passa pela origem. Pessoal, a g de x, se o m for 3, vai ficar 15x mais 3 menos 3, ou seja, g de x igual a 15x. Pessoal, toda vez que você tem uma função do tipo ax mais b e o b vale zero, ela passa pela origem. Por quê, professor? Porque quando você substitui o x por zero, o y dá zero. Então, você necessariamente teria uma função passando pela origem. Quando o x é zero, o y é zero. Por exemplo, quando o x é 1, o y é 15, olha lá, olha o gráfico dela aqui, ó. Então, uma função é estritamente crescente, né? Só para ilustrar. Função é estritamente crescente, tá certo? Então, verdadeiro, verdadeiríssimo esse item aí, super verdadeiro. Tá bom, pessoal? Então, se o m for 3, a função passa pela origem. Fizemos até um esbocinho dessa função. Vamos ver o item 02. As funções f e g são crescentes. A função g, pessoal, é uma função 15x mais m menos 3. Para ver se ele é crescente, depende do a. O a é quem está na frente da variável. Como ele é positivo, a função é estritamente crescente. Top, sem nenhum problema. Já a função f, ela é ax menos 3. O a, não sabemos. Se o a for positivo, ela é estritamente crescente. Se o a for igual a zero, ela é constante. E se o a for negativo, ela é estritamente decrescente. Como nós não sabemos, então nós não podemos afirmar que f é crescente. Portanto, quando ele afirma f e g são crescentes, falso. Não podemos afirmar isso, pessoal. Vamos para o próximo item, 04. 04 diz o seguinte: a função composta f bola g é crescente para todo m pertencente aos reais e a positivo. Então, f bola g de x é o f de g de x. Olha lá, pessoal, vamos fazer o f de g de x. Quanto vale o g de x? Vale 15x mais m menos 3. Então vai ficar f de 15x mais m menos 3. Tá certo? F disso.
Pessoal, quando você pede f de 5 no lugar do x, você coloca o 5. Quando alguém pede f de 10, no lugar do x você coloca o 10. Quando alguém pede f de 20, no lugar do x eu coloco 20. Se eu peço f disso, no lugar do x eu coloco isso. Então vai ficar a, que multiplica. No lugar do x, eu coloco 15x mais m menos 3. Olha lá. No lugar do x, eu coloco 15x mais m menos 3. Menos esse 3. Menos o 3. Então eu vou repetir. F de 8 ficaria a vezes 8, menos 3. F de 20, a vezes 20, menos 3. F de 30, a vezes 30, menos 3. Então, sempre no lugar do x, o que eu peço? F de 8, a vezes 8. F de 30, a vezes 30. A de 20, a vezes 20. Né? Então, deu isso. Aplicando a distributiva, vai ficar o quê? 15ax mais AM menos 3A menos 3. Pessoal, quem que está na frente do x? 15A. Se o 15A for positivo, ela é estritamente crescente. No enunciado aqui ele fala: a função f bola g é crescente para todo m pertencente aos reais e o a positivo. Então, como o a é positivo, a função é estritamente crescente. Olha que legal, turma. Olha que legal. Ah, é positivo, vai ficar 15 vezes a, vai ser positivo, né? A positivo, 15 vezes a é positivo, com certeza. Tá bom? Portanto, item 4, verdadeiro. Então, nós temos lá o item 1 verdadeiro, o item 2 falso, o item 4 verdadeiro. Vamos para o próximo, pessoal. Vamos agora para o item 8. Item 8. O cara fala assim: a função composta, já foi. Se A é igual a 15, bom, se o A for igual a 15, o f de x igual a 15x menos 3. Se o A é igual a 15 e M é qualquer número, os gráficos de f e g são duas retas paralelas distintas. Bom, vou fazer um esbocinho aqui, moçada. Ó, quando o x é 0, vale menos 3. Tá certo? Quando o x é 0, vale menos 3. E quando o x, exemplo, vai, eu vou colocar, quando o x é 0, vale menos 3. Quando o x é 1, vale 12. X é 1, vale 12, ó. Então você teria uma função assim, ó. Essa é a função f. X, y. Fiz um esbocinho da função f. Né? Então, se o A for 15, então os gráficos de f e g são duas retas paralelas distintas. A g, pessoal, ela é 15x mais m menos 3. Bom, então olha só. Na primeira função, você tem a função prontinha, 15x menos 3. A segunda função é 15x mais m menos 3. Então, por exemplo, se o m for 3, você vai ter só 15x. Tá certo ou não? Se o m, olha só, pessoal, só, até para você enxergar bem, ó. Se m for igual a 3, o g de x é igual a 15x. 15x, pessoal, seria uma função aqui, ó. Quando o x é 0, vale 0. Né? Depois, quando o x é 1, vale 15. Ó. Quando o x é 1, vale 15. Então, aqui seria o 15, ó.
Exemplo dessa função. Então o que nós fizemos? Nós subimos 3 aqui e nós subimos 3 aqui. Então, para m igual a 3, o que vai acontecer? Para m igual a 3, ela subiu 3. Agora, olha só, pessoal, se você colocar o m igual a 6. Então vai ficar g de x igual o mesmo 15x, 6 menos 3 dá 3. Então agora, quando o x é 0, vale 3. Ó. E quando o x é 0, vale 3. Quando o x é 1, vale 18. Olha só. Então subiria, pessoal, de novo. Sobre 3. Olha lá, ó. Só para mostrar para vocês no gráfico aqui, ó. Tá certo? Então o que acontece? Tanto a função f quanto a função g, o a é o mesmo. O a de ambas é o mesmo. Tá certo? Aí o que acontece, pessoal? Como a é o mesmo, o que vai acontecer com os gráficos? Eles vão subir ou eles vão descer. Então você vai ter retas subindo ou vai ter retas descendo, porque é o mesmo. Logo, pessoal, o que acontece nessa situação? Se você está somando números, as retas estão subindo. Se você está descendo, se nós subtraíssemos, né? Por exemplo, colocássemos no lugar do m um menos 3, aqui vai ficar menos 6. Então eu vou abaixar 3. Colocasse menos 9, aqui vai ficar menos 6. Então eu vou abaixar. Entenderam? Então, na verdade, você vai deslocando a função g, ou para cima da f, ou para baixo da f. Então, quando ele vira e fala que a função fg, se o a for 15, o gráfico de fg são duas retas paralelas, top, top. Onde está o problema? Quando ele fala paralelas distintas. Quando ele fala paralelas distintas, pessoal, olha só o que acontece. Se nós colocarmos no lugar do m, o número 6, deixa eu ver, eu tenho que conseguir 15x menos 3. Se eu colocasse no lugar do m o 0, olha que legal. Se no lugar do m eu colocar o 0, a função g de x vai ser 15x menos 3. Traduzindo, turma, se o m for 0, eu tenho g de x 15x menos 3. E a função f é 15x menos 3. Portanto, nessa situação, a função f é idêntica à função g. Símbolo de idênticos. São duas funções idênticas, duas funções iguais. Tá certo? Então, por que esse item é falso? Porque ele fala em distintas, paralelas distintas. Ele só é falso por causa disso. Elas são paralelas? São, mas elas podem ser coincidentes, paralelas coincidentes. Portanto, o item 8 é falso. Ok, turma? Veja se ficou super claro, porque esse item é muito legalzinho, né? Veja se ficou super claro. E para finalizar, vamos lá para o item 16 agora. Item 16, pessoal, que diz o seguinte: se A for igual a M e for igual a 5. Então, se o A for igual a M for igual a 5, você vai ter f de x igual. O f de x não é a x menos 3? Então é 5x menos 3. E o g de x? Se o A for igual a M for igual a 5, então vai ficar 15x mais M menos 3. Como M é 5, vai ficar 5 menos 3, 2. Então, se o A for igual a M, for igual a 5, olha lá, ó. Se o A for igual a M, for igual a 5, você está colocando no lugar do A o 5, e você está colocando no lugar do M o 5. Então, vai ficar 5x menos 3, 15x
mais 5 menos 3, 15x mais 2. Ele está falando quando que elas coincidem. Pessoal, elas coincidem quando elas são iguais. Quando que elas coincidem? Quando que elas são iguais. Quando f de x for igual a g de x. Ou seja, quando que 5x menos 3 for igual a 15x mais 2. X para um lado, número para outro. Vai ficar 15x menos 5x, 10x. E 2 com menos 3 dá menos 5. Portanto, x é menos 5 sobre 10, que é menos meio. Então, para x igual a menos meio, elas têm o mesmo y. Aí você pode substituir em cima e embaixo. Então, logo, né, se o x for igual a menos meio, vai ficar o quê? Coloca o menos meio aqui. 5 vezes menos meio, menos 3, igual menos 5 meios, menos 3, igual, tirando o mínimo, pessoal, vai dar 2, menos 5, menos 6, que nada mais é que menos 11 meios. Então, para x igual a menos meio, o y é menos 11 meios, que é exatamente aquilo que ele falou no item 16. Ponto x menos meio e y menos 11 meios. Esse tipo de questão, pessoal, a NB também faz isso. Ele manda você somar as verdadeiras. Então, você tem 1 verdadeiro, o 2 é falso, o 4 verdadeiro, já fica 1 mais 4, 5. O 8 é falso e o 16 verdadeiro. 5 com 16, a soma é 21. Muitas pessoas falam que é muito injusto isso daí, né? Muitas pessoas falam que é muito injusto isso daí, porque você acaba errando na soma ou errando só um item, você erra tudo, porque interessa a soma 21. É aquela história, né, pessoal? Vestibular para dificultar um pouco mais. Tá bom? Veja se ficou super claro a questão número 5, é uma questão top, que dá para trabalhar 1000 coisas aí. Veja se entenderam, se tiver alguma pergunta, manda as perguntas, pelo amor de Deus. Tá bom? E aí agora nós vamos para a nossa última questão. Vamos terminar o nosso semestre com chave de ouro, pessoal. Vamos terminar com a FUVEST. Dá uma lidinha enquanto eu apago a lousa lá. FUVEST. Pessoal, então a questão de número 6, FUVEST, questão top, hein? Ele fala o seguinte: a função f está definida da seguinte maneira para cada inteiro ímpar n. Então eu já reforcei isso, ó, inteiro ímpar n. Então n é um número inteiro, pessoal. Inteiro, n é um número inteiro. Então eu só posso colocar números inteiros e ímpares no lugar do n. N, número inteiro ímpar. F de x igual a x menos n menos 1, se n menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a n. E n mais 1 menos x, se n estiver, se o x estiver entre n e n mais 1. Letra A. Esboce o gráfico para x entre 0 e 6. Pessoal, para x entre 0 e 6, a gente vai primeiro, só para você sentir como a coisa teria que ser feita na FUVEST com tranquilidade, é assim, ó. Já que o n é ímpar e é inteiro, vamos colocar no lugar do n, por exemplo, número inteiro. Vou começar pelo número 1. 1 é um número ímpar inteiro, tá certo? Se o n for 1, pode ver que n menos 1 e n são números consecutivos. E n e n mais 1 também são consecutivos. Então, se o n for 1, olha o que acontece. Aqui vai dar 0, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Então, se o n for 1, no primeiro intervalo, o x está entre 0 e 1. E no segundo intervalo, se o n é 1, aqui é 1 e aqui vai dar 2. Então, vai ficar 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Então, para n igual a 1, eu tenho intervalo de x de 0 a 2. Então, de 0 a 2, eu vou trabalhar tranquilamente, porque ele está mandando para esboçar o gráfico de 0 a 6. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, para n igual a 1, x está entre 0 e 1, e x está entre 1 e 2. Função de cima, função de baixo. Próximo n ímpar, n igual a 3.
Se o n for 3, 3 menos 1, 2, e aqui é 3. Então, x está entre 2 e 3. E para n igual a 3, aqui fica 3 e aqui fica 4. X está entre 3 e 4. Olha lá que legal. Para n igual a 3, x está entre 2 e 4. Para n igual a 1, x está entre 0 e 2. Vamos pegar o último n ímpar possível. Ó. N igual a 5. 5 menos 1, 4. 4 e 5, x está entre 4 e 5. E coloca lá o 5. 5 mais 1, 6. X está entre 5 e 6. Então, pessoal, para n igual a 1, o x vai estar valendo de 0 a 2. Para n igual a 3, x está entre 2 e 4. E para x igual a 5, o x está variando entre 4 e 6. Se eu colocar o 7, já vai estourar o intervalo. Se eu colocar o 7, olha o que vai acontecer aqui. O x vai ficar entre 7 e 8. Se eu colocar o 7, vai ficar entre 6 e 7. Então, já furou. Se eu colocasse o menos 1, o outro ímpar anterior, fica menos 1 com menos 1 dá menos 2, e aqui é menos 1. X entre menos 2 e menos 1. Não pode entre menos 2 e menos 1. Então, por isso que eu não peguei antes de 1 e não estou pegando depois do 5. Então, eu tenho essas três situações aí, pessoal. O que ele pediu para a gente fazer? Fazer o esbocinho do gráfico. Então, é só o esboço do gráfico aqui, né? Onde o x começa no 0. Onde o x começa no 0. Aí vou pôr aqui 0, 2, vamos pôr um pouco maior, vai. 1, 2, 3, 4, 2, 4 e 6. Eu vou pegar exatamente os nossos intervalos que a gente descobriu ali, ó, para o x. O x está entre 0 e 6, sendo que o primeiro intervalo é entre 0 e 2, o segundo intervalo entre 2 e 4, e o terceiro intervalo entre 4 e 6. Então, eu vou fazer o desenho, pessoal, nos intervalos que ele falou. O x, primeira preocupação, a máxima, é o x entre 0 e 6, que é o que está acontecendo, ó, para x entre 0 e 6. Bom, vamos fazer o desenho. Essa primeira função, ó, no primeiro intervalo, para n igual a 1, a gente vai usar essa daqui, ó. Então, para n igual a 1, eu vou fazer um negócio mais legal aqui para vocês, pessoal, olha. Para n igual a 1, olha que legal que eu vou fazer. Vai ficar f de x igual. Vamos fazer, ó. Se o n é 1, vai ficar 1 menos 1, 0. X menos 0. Então, f de x igual a x. F de x igual a x. Se, né, eu estou colocando no lugar do n 1. Então, vai ficar o quê? 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Olha que legal. E, essa foi a primeira. Para n igual a 1 aqui embaixo, vai ficar 1 mais 1, 2. 2 menos x. 2 menos x ou menos x mais 2. C, para n igual a 1. Quando n é 1, qual que é o intervalo que deu? De 1 a 2. De 1 a 2. 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Olha o que acontece para n igual a 1. Professor, como é que eu desenho? Quando o x é 0, é essa função que eu uso. Quando o x é 0, a função vale 0. Está um ponto aqui. Quando o x é 1, eu uso essa função. F de x igual a x. Então, f de x igual a 1. Então, quando o x é 1, vou colocar 1 aqui, pessoal. Ó. Aí, ó. Quando o x é 1, vale 1. Quando o x é 1. Se você colocar 1 que também serve aqui, ó, fica menos 1 mais 2. Dá 1 também, ó. Tá certo? E quando o x é 2, o 2 é de baixo. Então, fica menos 2 mais 2 dá 0. Então, quando o x vale 2, vale 0. Então, o gráfico faz isso. Uma função crescente e uma função decrescente. Olha lá. Pessoal, f de x igual a x é uma função que sobe. F de x igual a menos x mais 2. Olha o negativo aqui. Ó. É uma função que desce. Então, essa é a primeira função. F de x igual a x. Porque é o intervalo dela, de 0 a 1. Essa é a segunda função. F de x igual a menos x mais 2. Olha o desenho que fez. O intervalo da primeira função, de 0 a 1. Intervalo da segunda função, de 1 a 2.
Segunda função. Primeira função de 0 a 1. Olha que legal. É isso, turma. Agora a gente tem que fazer mais 2 desenhinhos. Mais 2 desenhinhos desse daí. Então vamos ver os 2 desenhinhos. Olha lá. Eu vou fazer assim, n igual a 3. N igual a 3. N igual a 3 vai ficar f de x igual. Coloca o 3 no lugar do x, hein? No lugar do n coloca 3, perdão. No lugar do n coloca 3. Coloca 3 aqui, ó. X menos, coloca o 3 no lugar do n. 3 menos 1, 2. C, n menos 1 menor ou igual a n menor ou igual a... O n é o nosso intervalinho aqui. O n é 3, ó. Dá de 2 a 3. Eu já fiz, não preciso conferir. Então vai ficar 2 menor ou igual a x menor ou igual a 3. E se o n for 3 na de baixo, 3 mais 1 é 4. É 4 menos x ou menos x mais 4. C, o segundo intervalo lá, pessoal. 3x de 3 para 4. Ah lá, agora eu estou de 2 a 3 e 3 a 4. Primeira função de 2 a 3. Então, de 2 a 3, você vai usar a função que é crescente. F de x igual a x menos 2, sobe. Quando o x é 2, ó, 2 menos 2 dá 0. É esse ponto aqui, quando o x é 2. Quando o x é 3, coloca o 3. 3 menos 2 dá 1. Então, quando o x é 3, pessoal, vale 1. Olha a função crescente aqui, ó. Que é essa primeira função. F de x igual a x menos 2. Uma reta que sobe. Y é positivo. De 2 a 3. De 3 a 4, professor, você vai usar a função que decresce. De 3 a 4, a função menos x mais 4. Coloca o 3 para conferir, ó. Menos 3 mais 4 dá 1. Então, quando o x é 3, vale 1. A gente sabia que dava 1. Coloca o 4, é outro extremo. Menos 4 mais 4 vale 0. Olha lá, pessoal, ó. Ó a função decrescente aqui, ó. Ó a FUVEST que colocou, pessoal. Sobe, desce, sobe, desce. Precisa pensar muito no que é o resto ou não? Prova tranquilíssima, pessoal. Aí, ó. Vamos para a terceira função, só para deixar a questão bem bonitinha, ó. N igual a 5. F de x igual. N igual a 5. Coloca o 5 no lugar do n, ó. 5 menos 1, 4. Então vai ficar x menos 4. Pessoal, dá para deduzir ou não? X menos 2, olha lá, x menos 4. Olha esse, menos x mais 2, menos x mais 4. O que vocês acham aqui? Entenderam? Coloca o 5. 1 menos 5. Olha lá, pessoal. Coloca o 5 no lugar do x, perdão. 5 mais 1, 5 mais 1, 6 menos x. 6 menos x é a mesma coisa que x menos... 6 menos x... 6 menos x é a mesma coisa que menos x, mais menos x, menos c. Lá. Então, se no lugar do n é o 5, vai ficar 5 mais 1, 6, 6 menos x. E eu escrevi menos x mais 6. Menos x mais 6, tá certo? Aí o intervalinho a gente já sabe, é o último intervalo. Aqui é de 4 a 5, e aqui é de 5 a 6. Então, de 4 a 5, você vai usar a função f de x igual a x menos 4, reta crescente. Quando o x é 4, olha aqui, pessoal, 4 menos 4 é 0, está aqui. Quando o x é 5, 5 menos 4 é 1, olha lá. De novo, uma reta que cresce, ó. Quando o x é 5, vale 1. Depois, de 5 a 6, o 5 serve aqui, menos 5 mais 6 dá 1, olha lá. Quando o x é 5, vale 1, a gente já sabia. Quando o x é 6, menos 6 mais 6 vale 0, olha lá, pessoal, ó. Olha a questão A da FUVEST, olha o esboço dela. Função decrescente de 5 a 6, função crescente de 4 a 5. O gráfico faz isso, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse é o esboço do gráfico, essa seria a letra A. Não é uma questão fácil não, pessoal, não é uma questão fácil, é uma questão difícil. Mas veja se ficou super claro, pessoal. Professor, então só para entender esse começo, de onde você tirou isso? Eu sabia que o x tinha que ficar de 0 a 6, que é o que ele mandou fazer. Eu sabia que o n era ímpar e era um número inteiro. Então eu vi que quando eu colocasse 1,
1 no lugar do n, ficaria o x entre 0 e 1. Já que se eu colocasse o menos 1, ia ficar menos 2 e menos 1, não serviria. Por isso que eu comecei do 1, aí eu saí andando. Então, na verdade, eu deduzi esse, ó. Pois eu saí andando. Próximo ímpar. Próximo ímpar. E parei, porque senão vai ultrapassar de 0 a 6. Tá certo? Pessoal, a letra B é bem mais facinha. A letra B da FUVEST já era bem mais fácil. Porque a letra B ele chega para vocês e fala o seguinte. Eu quero que você me responda isso. Nesses valores de 0 a 6, quer dizer, a mesma história, a mesma função. Ele quer que você faça o quê? Encontre os valores de x quando a função vale 1/5. Então, se a função vale 1/5, você vai ter que igualar 1/5, igualar 1/5, igualar 1/5, igualar 1/5, igualar 1/5, igualar 1/5. Então, aqui é mais fácil a letra B. Então, quando que a função é igual a 1/5, tá certo? Quando que a função é igual a 1/5? Então, você vai pegar a função que já foi construída, porque ele falou de 0 a 6, ele repetiu, ainda bem, né, que repetiu. E aí, a letra B era só igualar todos a 1/5. Então, primeiro, x igual a 1/5. Já foi, ó. Já foi. A de baixo, menos x mais 2 igual a 1/5. Aí, pessoal, são contas apenas. Menos x igual a 1/5 menos 2. Aí, ó. Passei para lá o 2. Portanto, 1/5 menos 2 vai ficar menos x igual 1/5 menos 2. Se você tirar um mínimo, vai ficar 1 menos 10. Dá menos 9/5. Menos 9/5. Portanto, x igual a 9/5. Então, eu já tenho x igual a 1/5 e x igual a 9/5. Eu igualei a primeira a 1/5. Vamos fazer agora as outras duas. Então, a função x menos 2 igual a 1/5. Olha lá, passo menos 2 para lá. Fica x igual a 2 mais 1/5. 2 mais 1/5, pessoal. Tirando o mínimo, dá 2, 5, 10. 10 mais 1, 11/5. Olha o próximo x aqui, ó. Já são 3 valores de x. Pega a outra função. A outra função, menos x mais 4 igual a 1/5. Menos x mais 4 igual a 1/5. Passa o 4 para lá. Menos x igual a 1/5 menos 4. Menos x igual 1/5 menos 4, se você tirar o mínimo aqui dá menos 20, né? 1 menos 20 dá menos 19/5. Portanto, x é igual a 19/5. Olha o terceiro valor. Primeiro valor, 1/5. Segundo valor, 9/5. Terceiro valor, 11/5. Quarto valor, 19/5. Estou igualando todas as funções a 1/5. Ele mandou igualar. Quando que a função vale 1/5? Terceira e última passagem, pessoal, que seria a terceira função igual a 1/5. Então, x menos 4 igual a 1/5. X igual a 1/5 mais 4, dá 21/5. Tirando o mínimo, 21/5. Olha o quinto valor. E menos x mais 6 igual a 1/5. Menos x igual a 1/5 menos 6. Que é menos 30 com 1, menos 29/5. Menos 29/5. Portanto, x igual a 29/5. Pessoal, então os 6 valores são resposta 1/5, depois 9/5, 1/5, 9/5, depois 11/5, depois 19/5, depois 21/5 e 29/5. Essa é a letra B da FUVEST. Turma, por favor, pode mandar a resposta. Deixa eu falar um negócio super importante para vocês agora. Nós esperamos que em agosto estaremos todos juntos presencialmente. Confiança continua forte, os remédios estão saindo. Então essa história, não, o governo falou, o governo não sabe. Se os remédios saírem, amanhã sai a notícia, remédio saiu. Vai todo mundo tomar um remédio e acabou o problema. Você pode sair porque você pega doença e toma remédio. Então, eu estou bastante confiante que as aulas vão começar presencialmente a partir de agosto. Vamos supor que não comecem presencialmente. A nossa ideia é que a gente comece a fazer aulas online ao vivo.
para que vocês comecem a entrar no ritmo. Professor, mas puxa vida, eu estava gostando da aula gravada. A ideia é que a gente mantenha os dois sistemas. Vamos fazer as aulas, passarão a ser ao vivo. Então, eu vou entrar na sexta-feira, no horário ao vivo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ao vivo, vamos interagir. A ideia é que a gente comece a fazer isso, ou uma mescla de ao vivo com gravadas, entendeu? Mas ninguém vai ser prejudicado, vocês vão ganhar por sinal. Então essa é a ideia. Aí a gente começa agosto fazendo assim, primeira semana, segunda semana, saiu o remédio, voltamos presencialmente, né? Na pior das hipóteses é setembro, mas eu acho que vai vir antes. Olha, fantástico vocês, força máxima, né? Os vestibulares estão aí, vamos continuar firme, pessoal, vamos continuar firme. A gente vai trabalhar pra caramba que vocês consigam atingir os objetivos. Contem 100% conosco, estamos todos juntos, contem, liguem, mandem mensagem, tem dúvida, manda, professor. Tem gente que manda a foto da tela, Lima, essa passagem, me explica, vocês da noite, um monte de alunos super top, meninas, meninos, contem comigo, eu estou com vocês o tempo todo. Pode mandar à vontade, qualquer horário, tá bom? Valeu, sensacional, um forte abraço com carinho aí, até mais.